Esse exemplo 7 é um problema combinado. Ele é um corpo engaçado livre sujeito a uma combinação de cargas axiais e torsionais. Aqui entre os pontos A e C tem uma carga axial distribuída, entre C e D tem uma carga torsional distribuída e tem também um torque concentrado aqui no ponto B e essa carga axial concentrada na extremidade livre. Como nós tínhamos visto, problemas sujeitos a cargas combinadas como esse podem ser desmembrados e resolvidos separadamente. Esse caso aqui pode ser desmembrado em uma barra contendo só as cargas axiais e um eixo contendo só as cargas torsionais e aí resolvidos separadamente. O que eu vou fazer nesse exemplo é só modelar essa carga distribuída da barra, que é a única coisa difícil nesse problema. Depois disso, você pode acompanhar pela sua apostila a solução da barra e do eixo sem problemas. O carregamento externo nessa barra é uma reta indo de 0 a P0 em x igual a L sobre 4, depois decaindo até 0 em x igual a 3L sobre 4 e depois é 0 até o final da barra. O primeiro passo que eu recomendo fazer ao descrever carregamentos inclinados como esse é determinar a expressão das retas em cada trecho. Foi o que eu fiz aqui. Determinei a expressão dessa primeira reta P1 de x e dessa segunda reta P2 de x. Se você não se lembra como determinar a expressão de retas, veja o resumo no final da página 20. Há dois motivos para fazer isso primeiro. O primeiro é que, achando a expressão da reta, eu tenho acesso diretamente ao valor da inclinação da reta, que vai ser importante para escrever as funções de singularidade. Aqui a inclinação da reta P1 é esse valor positivo. Aqui a inclinação da reta P2 é esse valor negativo, indicando que ela está decaindo. O segundo motivo para escrever primeiro a expressão das retas é que ao final a gente pode avaliar a função de singularidade em intervalos e ver se ela bate com essas expressões. Há várias formas de escrever esse carregamento externo. A que eu usei aqui é o seguinte. Primeiro, descrevi esse polinômio de ordem 1 que vai até infinito. É esse primeiro termo da expressão do carregamento P de x. Essa função de singularidade expoente 1 indica uma reta, que é o que acontece aqui, começando em x igual a 0 e com inclinação 4p0 sobre L. Eu sei a inclinação dessa reta porque eu tinha achado primeiro a expressão de P1 de x. Duas coisas a observar aqui. A primeira é que essa função de singularidade é desnecessária. Nessa barra, x é sempre maior que zero, então essa função de singularidade sempre vai valer o polinômio x menos L elevado a 1, que é igual a x. Então eu poderia simplesmente escrever esse termo como 4p0 sobre L vezes x, como eu fiz aqui. Isso não está errado, só é desnecessário. A outra coisa é que esse termo não descreve o que acontece nessa barra. Ele descreve uma reta com essa inclinação que vai até infinito. Mas a inclinação da reta muda em x igual a L sobre 4. Eu posso fazer essa modificação de algumas formas. Eu posso, por exemplo, subtrair da reta original essa reta com a mesma inclinação a partir de L sobre 4. E depois subtrair essa outra reta com essa inclinação a partir de L sobre 4. Foi o que eu fiz aqui. Esse primeiro termo representa a subtração dessa porção aqui. É uma função de singularidade expoente 1, indicando uma reta, que está sendo ativada a partir de L sobre 4. E a inclinação da reta é a mesma da anterior, 4p0 sobre L. Esses dois termos resultam numa reta que sobe de 0 até p0 em x igual a L sobre 4 e depois fica uma constante. Essa porção passa a ser subtraída a partir de x igual a L sobre 4. Agora eu posso subtrair essa outra porção para obter a curva correta decaindo. Para isso, subtrair aqui esse outro termo. Esse termo é uma reta sendo subtraída a partir de x igual a L sobre 4. E a inclinação dela é 2p0 sobre L. Essa é a inclinação dessa diferença entre esse patamar constante e essa reta decaindo. A resultante desses três termos dá uma reta que vai de 0 até p0 em x igual a L sobre 4 e depois decai com essa inclinação 2p0 sobre L. Ainda não é isso que está ocorrendo nessa barra. A resultante desses três termos descreve uma reta que continua indefinidamente. A partir de 3L sobre 4, ela continua a ficar mais e mais negativa. Mas o correto nessa barra é que depois de 3L sobre 4, a carga externa é zero. Então a gente precisa agora somar de volta essa reta com inclinação 2p0 sobre L a partir de x igual a 3L sobre 4 para a resultante voltar para zero. É isso que esse último termo faz. Ele é uma reta
somada a partir de x igual a 3L sobre 4, com inclinação igual à inclinação dessa reta, 2π0 sobre L. Agora sim, esses quatro termos devem representar esse carregamento, que é essa reta no primeiro trecho, essa reta no segundo trecho e zero no último trecho. Alternativamente, uma forma de descrever esse carregamento é escrever esse primeiro polinômio descrevendo essa reta que vai para infinito, e a partir daí subtrair direto essa reta com inclinação 6π0 sobre L a partir de L sobre 4. E depois somar de volta esse termo no final da reta. Isso dá o mesmo que essa solução. Veja que se a gente colocar x menos L sobre 4 elevado a 1 em evidência, esses dois termos resultam nesse. Agora é preciso conferir se essa expressão representa mesmo esse carregamento nessa barra. Para fazer isso, a gente pode avaliar a expressão das funções de singularidade nos três trechos da barra. Avaliando essa expressão no primeiro trecho, a gente tem primeiro esse polinômio, que vale para qualquer intervalo. Para qualquer x no primeiro trecho, x é menor que L sobre 4 e menor que 3L sobre 4, então essas duas funções de singularidade valem zero. No primeiro trecho, essa expressão dá só esse polinômio, que é corretamente a expressão da reta P1. Agora, avaliando essa expressão no segundo trecho, para x entre L sobre 4 e 3L sobre 4. Esse primeiro polinômio continua, e para qualquer x nesse intervalo, x é maior que L sobre 4 e menor que 3L sobre 4. Então, essa primeira função de singularidade vale o polinômio x menos L sobre 4 elevado a 1, e essa segunda função de singularidade vale zero. A gente pode expandir essa expressão e vai ver que isso é igual à expressão da reta P2 de x no segundo trecho. Isso aqui justifica a importância de ter determinado a expressão dessas retas no começo de tudo, porque agora fica fácil conferir se as funções de singularidade batem com essas expressões nos intervalos. E no último trecho, x é maior que L sobre 4 e maior que 3L sobre 4. Então essas duas funções de singularidade valem o polinômio correspondente. A gente pode expandir esses três trechos e vai ver que isso resulta em zero, que é a expressão do carregamento no último trecho da barra. Então aqui conferido, essa expressão representa corretamente esse carregamento no corpo dessa barra. Daqui para frente não tem nada de novo. Eu descrevi as condições de contorno para essa barra e eixo e resolvi integrando a equação do carregamento e depois substituindo as condições de contorno para achar as constantes de integração. Você pode acompanhar a solução na sua apostila e tentar esboçar os diagramas de esforços internos que estão mostrados aqui. Com isso a gente termina o capítulo 2. Você já pode fazer a lista de exercícios e a leitura complementar no final da apostila.